filme Ser do Bem. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, na graça de Deus. Estamos aqui para continuarmos o nosso estudo, né? Mediunidade. O que você precisa saber? Hoje nós vamos falar sobre o tema 2, cujo o nome é mediunidade. Cara, você vai ter que desenvolver. Isso porque é muito comum e recorrente quando uma pessoa está perturbada e chegar na casa espírita, ela ouvir esse conselho. Meu irmão, você tem que desenvolver a sua mediunidade. Antes de nós falarmos disso, nós vamos falar primeiro sobre um postulado espírita que se chama livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? Vamos prestar atenção no que a espiritualidade nos fala sobre isso. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Pois quem tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta 843. Então, em virtude do que a espiritualidade nos fala, nós podemos perceber que esse tal de livre-arbítrio, né, ele joga a responsabilidade de todos os nossos atos nas nossas costas. Né? Então, nós temos um livre-arbítrio, ele não é totalmente absoluto, é relativo, mas dentro dessa relatividade, né, nós temos aí um diapasão muito grande para tomarmos as nossas decisões e sermos responsáveis por elas. Então, agora vamos falar de mediunidade. A mediunidade, como nós sabemos, é uma faculdade, né? Foi falado, é uma faculdade inerente ao ser humano, né? Natural. Se é uma faculdade, então nós podemos desenvolvê-la ou não é? Depende de cada um. E ainda por cima, nós temos que observar que os ensinamentos contidos nos códigos espíritas, a advertência dos elevados espíritos que os organizaram e a prática do espiritismo demonstram que nenhum indivíduo deverá provocar forçando o desenvolvimento das suas faculdades mediúnicas, porque tal princípio será contraproducente, ocasionando novos fenômenos psíquicos e não propriamente espíritas. Ivone Pereira, em o livro Recordações da Mediunidade. Fica claro que o desenvolvimento da nossa mediunidade, ou da mediunidade, ele tem que ser espontâneo por excelência. Não é? Tem que ser de livre escolha da pessoa. E tem mais. Se uma pessoa chega numa casa espírita, não é? Perturbada em virtude dos sentimentos que ela vem tendo, não é? Tanto os sentimentos psicológicos como as reações físicas. Então, ela está perturbada em relação a isso. Não é? Se você a coloca no grupo mediúnico, ela pode se desequilibrar o grupo e prejudicar todo o trabalho que vem sendo feito. Por isso, quando ocorre da pessoa chegar na casa espírita nessas condições, primeiro, nós temos que, dentro do nosso dever cristão, orientar essa pessoa a buscar uma ajuda médica profissional. Não é? Porque algumas perturbações elas podem ser única e exclusivamente de ordem física. A pessoa fazendo uns exames, às vezes ela está com falta, né, de algum elemento no seu corpo que provoca essas perturbações. Segundo, devemos também auxiliar essa pessoa a se equilibrar psiquicamente. E como é que a gente faz isso? Aplicando-lhe passes, não é? A água fluidificada, com vibrações fluídicas, não é? O grupo fazendo vibrações para aquela pessoa, e também através dos esclarecimentos doutrinários. E como ela ofere esses esclarecimentos doutrinários? Assistindo às palestras públicas, não é mesmo? Participando de cursos, fazendo evangelho no lar, entre outras atitudes. E por último, feito tudo isso, não é? Nós temos que ter a certeza de que a pessoa quer desenvolver sua mediunidade. Então ela tem que estar ciente e concisa de que ela realmente quer desenvolver a mediunidade dela. Porque desenvolver a mediunidade implica em conhecimento doutrinário. O médium precisa conhecer a doutrina espírita para o autoconhecimento
e o entendimento do processo e das responsabilidades advindas com o intercâmbio mediúnico. Conhecimento técnico. Pelo estudo exercer a mediunidade e pela relação fluídica ser capaz de identificar a condição do irmão comunicante, saber como concentrar, desconcentrar e desdobrar. Pela educação mediúnica, exercer controle próprio nas passividades, entre outros. Conhecimento moral. Proceder sua reforma íntima evitando, prevenindo obsessões e sintonizando com os bons espíritos, buscando no Evangelho de Jesus a luz do Espiritismo, vigiar, orar e praticar a caridade. De qualquer forma, quando alguém vier e lhe disser: você é obrigado a desenvolver sua mediunidade, você tem que lembrar que devo desenvolver a mediunidade equivale a dizer: não quero, não sou obrigada a desenvolver. Não somos obrigados a nada. Ninguém deve viver e trabalhar sem contentamento. Deus não dá encargos e incumbências às criaturas, mas coloca nelas vocações ou predisposições inatas. A mediunidade se transforma em crescimento e amadurecimento espiritual, quando for exercida com prazer e compreendida em termos de espontaneidade e predisposição natural. Hamed, em um livro, A Imensidão dos Sentidos. Aí você me pergunta: você falou do livre-arbítrio e falou da mediunidade, eu desenvolvo se eu quiser ou não, não é? Então vem o questionamento. Mas eu escolhi ser médium quando eu estava no mundo espiritual e agora eu não quero. Como vai ficar meu livre-arbítrio? Ouça aí o que a espiritualidade nos fala sobre isso. Não obstante o determinismo implícito na mediunidade, o seu livre-arbítrio continua intacto. Assim, como pediu e escolheu essa situação ao voltar à encarnação, por sua livre vontade, assim também poderá agora optar pelo cumprimento da missão ou pela sua rejeição, arcando naturalmente com as consequências da fuga do dever. José Herculano Pires, em um livro Mediunidade. Meus irmãos, meus amigos, os bons espíritos, os nossos orientadores espirituais, eles sempre respeitam e sempre vão respeitar o nosso livre-arbítrio. Então nós, encarnados, temos que aprender com eles e seguir o exemplo deles. Se você deseja ser médium, ótimo. Se você não deseja, é uma escolha sua, é do seu livre-arbítrio. Tá bom, pessoal? Obrigado. E vamos sempre lembrar, mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade.